comigo no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Mas o tema da mensagem dessa noite é Fundamentos da Conversão Genuína. Repita comigo, fundamentos. Não, repita com mais força. Fundamentos da conversão genuína. Atos 9, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse os homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, aproximou-se de Damasco, e repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, não comeu e nem bebeu. Havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias, que entrava na casa e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu ao caminho por onde vinhas, me enviou para que receba a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão. E levantando-se, foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas, dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ministra, Senhor, nessa noite, nos nossos corações aquilo que o Senhor quiser. Os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe nos nossos corações. Que todo ladrão da atenção bata em retirada desta casa agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero falar nessa noite sobre os fundamentos de uma conversão genuína. E usando essa história linda de Saulo de Tarso, ou
do apóstolo Paulo para ilustrar aquilo que queremos ensinar nessa noite. Este homem que até então era um perseguidor da igreja, aquele que prendia os discípulos do Senhor, aquele que estava como testemunha ocular e até um voto favorável à morte de Estevão, como nós vimos antes no capítulo final do capítulo 7, no capítulo 8 de Atos. E no capítulo 9 diz que Saulo, ainda respirando as ameaças e mortes contra os cristãos. Eu não quero aplicar nenhuma heresia aqui nessa noite, mas eu tenho para mim que o espinho na carne que Paulo sentia era exatamente a perseguição aos irmãos em Cristo, as mortes dos cristãos que ele carregava na sua mente. Mas um dia, Paulo então indo a caminho de Damasco, com o objetivo de perseguir a igreja, com o objetivo de perseguir aqueles que eram nossos irmãos daquela geração. A caminho de Damasco, Paulo teve um encontro, diga comigo, um encontro que mudou toda a trajetória da sua vida. E eu não posso deixar de iniciar essa mensagem falando sobre o encontro. Porque quando você tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, a tua vida será transformada de uma vez por todas. A grande questão é que muitas vezes nós estamos nos encontrando com a igreja, estamos nos encontrando com o pastor, estamos nos encontrando com a palestra, estamos nos encontrando com a motivação, mas não estamos nos encontrando com o Cristo de verdade, porque um encontro com Cristo transforma a nossa história de uma vez por todas. Só que é um encontro com Ele. Nós temos esse costume que vai sendo passado de geração em geração, desse formato de igreja, dessa liturgia de culto, daquelas 2 horas de domingo à noite, e quando começa a passar das 2 horas, nós já começamos a ficar incomodados, com um certo comichão, olhando para o relógio, mas realmente sem um entendimento real do que é o que estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos proporcionando a pessoas um encontro com Cristo. Só que este encontro não é só proporcionado para a terceira pessoa, para aquele que está do nosso lado, para o irmão da frente ou para trás. É um encontro que está disponível a mim, aleluia. Você está entendendo isso? E este homem, quando teve este encontro, a história dele foi mudada, foi completamente e radicalmente transformada. Por que, pastor, radicalmente transformada? Porque eu sou de um tempo em que quando você se convertia, você passava por uma mudança radical de vida. Você mudava o teu estilo de falar, você mudava o teu estilo de vestir, você mudava as companhias, você mudava os ambientes. Mas hoje me parece que a mudança não está mais sendo tão radical assim. Antigamente era muito fácil você discernir e entender a diferença do que era igreja para o que não era igreja. Hoje eu não sei se você consegue perceber como eu percebo, mas não existe mais uma diferença. Não existe mais aquela igreja que é um lugar de refúgio. Existe uma igreja que se envolveu com a política, uma igreja que se envolveu com guerra partidária, uma igreja que se envolveu com tantos problemas no sentido de sociedade, no sentido de causas sociais, mas foi perdendo a essência que é a santidade, a santificação. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
parece que nós estamos muito parecidos com o que há lá fora. A diferença que tem do mundo para a igreja na nossa geração é a agenda do domingo à noite. Por quê? Porque muitos nesse horário ou estão na frente do Fantástico, ou estão em um barzinho, ou estão em algum restaurante, ou estão na casa de algum familiar, e nós estamos na igreja. Só que nunca foi essa a diferença. A Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra. A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo. Ou seja, aonde a gente chega, o ambiente precisa mudar. Aquilo que não tinha sabor, passa a ter sabor então por causa da nossa presença. Por quê? Porque nós somos bons? Não, nós carregamos Cristo. Somos a luz do mundo. Como assim, pastor? Eu tenho luz? Não. Um dia eu orando ao Senhor, falando: Senhor, me explica esse negócio de luz do mundo, o que quer dizer? Jesus me falou: vocês são como a lua. Diga: a lua. A lua. O que é a lua, pastor? Jesus me disse: vocês não têm luz própria, mas foram criados para brilhar em meio à escuridão. Aleluia. Só que a luz que a gente reflete é a luz do sol da justiça. Aleluia. É a luz de Cristo. Mas entramos em um lugar que a igreja parou de transmitir a luz de Cristo porque achou que tinha uma luz própria. Então é um encontro que produz uma transformação radical. A palavra nos ensina: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Essa é a transformação radical. Aquele que tinha problema no casamento, resolva hoje. Aquele que tinha problema com a família, resolva agora. Essa é a transformação radical. É você sair de um culto como esse, sabe? Muitas vezes, eu gosto muito quando o pastor Luiz Hermínio fala o seguinte: eu gostaria que você saísse do culto incomodado. Como assim, pastor, incomodado? Eu quero sair bem. Não. É aquele incômodo que a palavra causa em você e você vai ruminando ela, dizendo: eu preciso alinhar a minha vida com essa palavra. Eu não estou alinhado, eu não estou conectado, eu preciso transformar a minha vida por causa desta palavra. Só que falando nessa noite de fundamentos da conversão genuína, eu acho muito interessante a história deste homem e desta conversão de Saulo. Você consegue entender? Você viu falar de alguma vez que Saulo perseguiu Jesus Cristo? Saulo nunca perseguiu Jesus. O que ele perseguia era a igreja de Jesus. Mas no entanto, Jesus diz nesse dia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por quê, pastor? Porque quando você persegue a igreja de Cristo, é a Cristo que você está perseguindo. Quando você começa na tua mesa a falar mal de um irmão, falar mal de um pastor, não é sobre ele que você está falando, é sobre o Cristo que ele carrega. Por isso cuide com as conversas que acontecem na sua mesa. Cuidem com as conversas que acontecem em rodas por aí. Sabe por quê? Porque perseguir um homem e uma mulher de Deus não é sobre ele que você está falando, é sobre Cristo. Mas eu aprendo coisas tão preciosas com esse texto.
Que Jesus então ele aparece e o brilho é tão intenso, de Jesus, que Paulo se levanta completamente cego. Sabe que eu tenho saudade, irmãos? Daqueles cultos que a glória é tanta que a gente sai até sem sentido de dentro do culto. Esse encontro foi tão intenso que Paulo saiu sem os seus sentidos do encontro. O brilho foi tão sobrenatural que Paulo levanta cego. Mas a cegueira na conversão tem a ver com um fundamento de uma conversão genuína. Por quê? Porque neste momento da tua história, o Senhor tira você do controle das coisas e coloca você no controle dele. A primeira coisa que acontece com Saulo é ele perder o controle da sua própria vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma conversão genuína fala de alguém que perde o controle da sua própria vida e entrega esse controle nas mãos do Senhor. O grande problema é que hoje tem muita gente com controle da sua própria história e não entrega mais o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Antigamente tinha alguns louvores, já cantei várias vezes aqui, esse que é o primeiro que eu lembro quando eu falo desse assunto. Solta o cabo da nau, ponha o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças, pois com ele seguro. E o pastor que pregou sobre o Danal, né? Eu ia pregar sobre o Davi, mas eu vou pregar sobre o Danal. É soltar o controle da embarcação e deixar Jesus conduzir a tua história. Eu fiz isso há 20 anos atrás, irmãos. E eu visitei lugares que eu jamais visitaria se eu estivesse no controle das coisas. Eu fui um dependente químico, usuário de crack, morador de rua, irmão. Já sentei em mesa com o prefeito, já sentei em mesa com o governador. Já sentei em mesa que eu jamais imaginei que eu iria sentar de pessoas que eu admiro em Cristo Jesus. Já vivi coisas que eu jamais imaginaria que eu pudesse viver. E se você perguntar para mim, pastor, como foi tudo isso? Eu vou te dizer, eu não sei. Eu só entreguei o controle nas mãos dele e falei, Senhor, faz conforme o Senhor quiser fazer. Só que tem muita gente que num culto como esse entrega e daqui a pouco no primeiro problema pega de novo. Não, mas eu acho que para a direita é melhor. Agora tem uma coisa que os engenheiros de trânsito fazem hoje, é mudar o sentido de algumas ruas. Você já viu isso ou não? Você estava acostumado a passar por aquela rua, mas naquele dia o GPS está dizendo para você entrar na outra. Não, mas eu estou acostumado a entrar por essa. E aí você entra e descobre que agora é contramão. A gente teima muitas vezes em fazer as coisas do nosso jeito, quando na realidade, na maioria das vezes, o nosso jeito deu errado. É verdade ou não é? Quando na maioria das vezes o nosso jeito deu errado. Tem gente que vem para mim, pastor, eu vou fazer porque eu já fiz isso, irmão. Se você está precisando fazer de novo, é porque da primeira vez que você fez não deu certo. Por que você vai fazer de novo que já não deu certo?
Por que fazer de novo o que não deu certo? Sabe qual que é a diferença do teimoso para o persistente? Não. O teimoso passa a vida inteira batendo numa porta que Deus já fechou. E o persistente, ele insiste numa porta que Deus ainda não abriu, que é diferente. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós somos mais teimosos do que persistentes. Por quê? Porque ficamos insistindo em portas que Deus já fechou. E o Senhor falando, entrega o controle das minhas mãos. Ei, bem sei os planos que tem a vosso respeito, são planos de paz. O fim é vida, é bênção. Os meus planos, os meus sonhos são maiores do que os seus. Aleluia. Mas aí vai, meu irmão, carinhosamente, mas com muito carinho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, deixa de ser cabeção, irmão. Eu sei que tem alguns que não tem jeito, irmão, mas... Mas deixa de ser cabeção, irmão. Por que você vai querer ficar num controle de algo que você não tem certeza do que vai acontecer lá na frente, quando você pode entregar o controle a alguém que escreveu a tua história? Aleluia! Glória a Deus! Segundo ponto, o controle. Mas para manter o controle, você vai ter que sair do lugar da independência e se colocar no caminho da dependência. Estamos falando aqui de um homem chamado Saulo, que até aqui era independente nas suas ações. Mas para fazer na vida dele o que o Senhor precisava fazer, a primeira coisa era tirar Saulo da independência e colocá-lo no caminho da dependência. Abre para mim, Dani, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, controle, confia nele, dependência, e ele fará. E ele fará. Mas às vezes o orgulho nos tira do lugar da dependência. Ai, pastor, eu sei como resolver. Sabe nada, irmão. Se soubesse, já tinha resolvido. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar do orgulho e saímos da dependência. O que eu digo todos os dias para o Senhor em relação à igreja, em relação às empresas que nós temos, em relação ao meu casamento, em relação aos nossos filhos, todos os dias o que eu digo para Ele é: eu não sei como fazer, o Senhor me ensina, por favor. Pastor, mas a igreja lá do fulano deu certo, por que a gente não faz igual a igreja do fulano? Porque de repente não é o que o Senhor tem para Colombo, e nós precisamos estar atentos e dependentes do Senhor, para que a gente viva o que Ele tem para esta cidade, no nome de Jesus. Mas esse negócio do orgulho, ai, mas eu sei como fazer. Sabe qual é a tentação que um pastor passa todos os dias? A tentação de copiar alguma coisa que está funcionando em outro lugar, sem saber se é a vontade de Deus para o lugar que ele está. Dependência. Só que posso dizer uma coisa:
Às vezes, diga pode, pastor. Às vezes, a dependência vai gerar um resultado não no tempo que você espera que ela gere. Por quê, pastor? Porque a gente acha que o evangelho é o evangelho do Nissim hoje, do macarrão instantâneo, 3 minutos está cozido. O evangelho fast food, que você faz um pedido agora, recebe daqui a pouco. O evangelho não é fast food. Para viver o evangelho é necessário passar pelos processos que o evangelho exige que se passe. E nesses processos você às vezes vai ser provado no silêncio. O que é ser provado no silêncio? Você vai orar, 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 e o que você vai ouvir vai ser: você vai remar, 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 remar. E quando você olhar para o seu ponto de referência, você vai ver que ainda está no mesmo lugar. Alguém aqui já remou alguma vez? Canoa, caiaque, stand-up, já remaram alguma vez? Não. Quando você rema a favor da maré, é um remo fácil, não tem esforço, a maré mesmo te leva. Só que viver o evangelho é estar contra a cultura, diga contra a cultura. O que isso quer dizer? Você vai remar contra a maré muitas vezes, e remar contra a maré significa que você vai fazer mais esforço do que todo mundo está fazendo, e às vezes você vai olhar e vai estar ainda no mesmo lugar. Só que aí de repente vem o Senhor e diz, e coloca um motor chamado Espírito Santo atrás da canoa, e você avança em 10 dias o que você não tinha avançado em 10 anos, aleluia. E você começa a viver num dia o que você esperou por 30 anos que você viveria. Mas o que é isso, pastor? É o tempo. Sabe, olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor manda ele ir, entrar na cidade e esperar lá até que alguém fosse falar com ele. E a Bíblia diz no versículo 9, e ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Quando você não tem direção, jejue, consagre. Mas não invente moda, não se movimente até que o Senhor não te direcione. Paulo então sem visão, se fosse aqui alguns Paulos que nós temos aqui dentro, já estaria fazendo um chá de alguma folha para colocar no olho, já estaria comprando bengala. Meu Deus, que eu conheço de gente que já teria comprado uma bengala agora. Quando você não sabe para onde ir, sabe o que você faz? Não vai em lugar nenhum, continua no lugar que Deus deixou, até que Ele venha e diga, agora este ciclo acabou, vamos para o próximo ciclo. O problema é que a gente quer inventar. Agora então vamos fazer o culto do pote ungido. Você vai levar para casa esse pote ungido e você vai ungir a tua sogra e ela vai manifestar. Não, e ela vai ser abençoada. Mateus, desculpa, eu não vi que você estava com a sogra no culto, Mateus. Irmã, não é essa sogra, tá? É lá outra. É só em Curitiba, em Colombo não é. Mas aí a gente começa a inventar coisas, as pessoas não estão vindo para a igreja agora, vamos fazer a campanha do lenço ungido para trazer as pessoas para a igreja. E um dia eu perguntei para um pastor, pastor, o que eu faço para que as pessoas venham para a igreja? Ele me disse o seguinte, atraia a presença de Deus, porque as pessoas têm fome e sede de justiça, elas vão aonde o Senhor estiver, aleluia.
Mas a gente quer inventar, por quê? Porque não está acontecendo do jeito que a gente acha que deveria acontecer. Pastor, eu vou sair desse trabalho, eu vou mudar tudo, eu vou me mudar de estado, porque não, espere o Senhor falar. Continue jejuando, continue consagrando, continue buscando, até que de repente você vai ouvir: ei, é aqui que tem um homem chamado Saulo de Tarso. Sim, por quê? Porque eu estava orando e Deus me deu uma visão, e é para colocar as mãos na tua cabeça e dizer que a tua visão seja restaurada e que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Tem muita gente que o Ananias até foi na casa, mas porque ele tinha saído batendo bengala por aí, o Ananias não encontrou ninguém. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo agora? Eu não sei para você, mas isso para mim é muito forte. É muito forte. Porque de repente Deus está preparando um Ananias que vai entrar numa casa, vai colocar a mão na tua cabeça e vai restaurar tanta coisa na tua vida e vai apontar tanta coisa nova a teu respeito. Mas de repente ele não te ache porque você achou que tinha que fazer de um jeito diferente, que Deus não falou para você fazer. E o problema de se fazer coisas que Deus não mandou você fazer é que você vai ter que lidar com as consequências depois. E sinceramente, gente, nenhum de nós está preparado para lidar com as consequências. Porque as consequências são pesadas às vezes de se carregar. Eu vi isso com casamento, gente. Sério, pastor, sério. Eu vi jovem que chegou na igreja e a igreja começa a dizer assim: você tem que casar para não pecar, você tem que casar para não pecar, você tem que casar para não pecar. E aí sabe o que acontece? Eu vi jovem casando com mulher que nem amava para casar para não pecar. Eu vi jovens destruindo o seu futuro e tendo que conviver com isso hoje, porque não souberam esperar o tempo de Deus nas suas vidas. Eu conheço mães solteiras que têm que lidar com a consequência de não ter esperado o tempo de Deus. O filho é uma bênção, mas seria muito melhor se tivesse um pai do lado ajudando a cuidar. Seria ou não seria? Amém ou não amém? Mas pelo simples fato de querer se movimentar quando Deus ainda não falou nada. Pastor, mas eu não estou enxergando uma saída. É porque não é para enxergar ainda, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Pastor, mas eu não enxergo uma direção. É que não é o momento, espera um pouquinho mais. Na hora certa Deus vai dizer: é por aqui, uma porta vai se abrir, um caminho vai ser apontado, uma luz vai brilhar, e você vai entender qual caminho você deve percorrer, mas até que Ele fale, permaneça no lugar aonde Ele te deixou. Em uma rua chamada direita, em uma casa de Judas, sem enxergar nada. Nós queremos buscar estratégias quando deveríamos buscar o Espírito Santo de Deus. Paulo não foi buscar uma estratégia para ser curado, Paulo foi jejuar, irmão. 3 dias e 3 noites, a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu. Enquanto você não tem uma direção, sabe o que você faz? Fortaleça o teu espírito. Coloque em depósito. O que é colocar em depósito? É você
começar a orar e ir colocando em depósito, para que quando o caminho se aponte, você consiga e tenha orações para sacar. E de repente você vai pelo caminho e algumas coisas vão acontecendo a respeito de orações que você fez há 10 anos atrás, que você até esqueceu que fez, mas ei, Ele não esquece de nenhuma delas. E aí você começa a caminhar e de repente você está sozinho pelo caminho. Mas daqui a pouco já tem uma mão dada junto com você, falando: ei, eu vim para te fortalecer. Só que há 10 anos você orou por ter uma companheira, um companheiro nesse caminho, mas aconteceu 10 anos depois. Por quê, pastor? Porque você se esqueceu do que tinha orado, mas Deus não esqueceu do que você orou. Você orou para uma família ser restaurada. Eu orei, pastor, para minha família ser restaurada. Saiba de uma coisa: você pode ter esquecido de algumas orações por causa da circunstância que você está vivendo, mas Deus não esquece nenhuma delas. Sabe o que a gente faz? Às vezes a gente ora por situações em momentos de angústia, mas daqui a pouco vem um certo refrigério. Sabe aquela brisa suave? De repente uma porta se abriu, você consegue um emprego novo, você se empolga, é um tempo de brisa, e aí você acaba esquecendo de algumas orações que você fez em tempo de angústia, e você segue naquele tempo de brisa, mas daqui a pouco vem a restauração que você tinha pedido. Você fala: uau, eu orei por isso um dia, tinha esquecido que eu tinha orado. Mas Ele não esqueceu, aleluia. E você tem essa oração guardada em depósito. E vai chegar o dia que Ele vai falar assim para você: passa o teu cartão, chegou a hora de sacar. Aleluia. Paulo foi uma das figuras principais do Novo Testamento. Ele pregou em 27 cidades, percorreu mais de 16.500 quilômetros. Não estamos falando de um tempo de avião, de carro, estamos falando de um tempo que ia de pé, de navio, de pé. Foi assim a vida de Paulo. Paulo, se você ler 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu perto da sua morte, Paulo estava numa prisão, chamada prisão Marmetina, em Roma. E esse lugar era um buraco na pedra, e era tão frio, gente, que Paulo pede para Timóteo um casaco, uma túnica. Me traz uma túnica. Paulo foi decapitado nessa prisão. Essa foi a vida desse homem. Ele perdeu sua vida por amor a Cristo. E eu não estou falando que você vai morrer, os tempos são outros. Os tempos são outros. Mas eu estou falando de uma morte espiritual em que você não vive mais você, mas entrega de fato o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Sabe, este homem, Provérbios 30, tem as palavras de Agur. Quem já leu isso? Agur fala o seguinte: Senhor, me dá a porção de cada dia, para que eu não tenha fartura, venha me orgulhar e esqueça do Senhor, e também não tenha necessidade, tenha que roubar para sustento. Essas eram as palavras de Agur. Mas daí vem um menino chamado Paulo, e Paulo diz o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí lá em Filipenses capítulo 4 ele diz o seguinte: eu sei ter fartura, eu também sei padecer necessidade. Eu estou provado e experimentado em todas as coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é necessário perder para ganhar. Sabe, a
A primeira coisa na conversão deste homem que tem um futuro incrível na presença do Senhor. E realmente este é um homem que eu quero conversar quando estivermos na glória eterna. Que história deste homem, gente. Mas sabe, uma das primeiras coisas quando Paulo se converte é que ele precisa então ser conduzido. A Bíblia diz: guiaram-no até a entrada à cidade. E uma das coisas que eu aprendo é: quem não é conduzido nunca terá autoridade para conduzir. Quem não sabe ser conduzido nunca vai ter autoridade para conduzir. Hoje tem gente na igreja que não sabe mais ser conduzido. Ah, mas eu não estou aqui para obedecer pastor nenhum, eu não estou aqui para obedecer líder nenhum. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe quem que apareceu para Paulo? Diga Jesus. Jesus apareceu para Paulo. Mas daí a primeira coisa que Jesus faz é deixar Paulo na mão de dois homens que tem que guiar ele até a entrada, até a cidade. Depois, Jesus vai lá falar para um Ananias, vai lá e ora pelo Saulo. O que Jesus está nos ensinando aqui, gente? Que para Paulo conduzir como ele conduzia, primeiro era necessário que ele aprendesse a ser conduzido. Ter homens que orassem por ele, que colocassem a mão na cabeça dele. E hoje a gente não quer mais isso. Parece que eu estou militando em causa própria quando eu falo sobre isso, gente, mas eu tenho liberdade no coração, porque Deus conhece meu coração. A gente não quer mais ser conduzido. Não é depender de homem algum, irmãos, mas é entender que na multidão de conselheiros há sabedoria. E às vezes ligar, dizer: ei, meu líder, minha pastora, meu pastor, estou orando aqui por um motivo, por uma causa, você não ora junto comigo por isso? É aprender a ser conduzido para ter autoridade para conduzir. E isso em todas as esferas da sociedade, não é só na igreja, isso é na empresa. Tem dias que vai ter pressão, vai ou não vai? Mas entenda uma coisa: mar calmo não faz bom marinheiro. Bom marinheiro é forjado em mar grosso, irmãos, em tempestade. Eu conheci a história de dois caminhoneiros que não pararam para ser conduzidos. Os dois compraram um caminhão novo, irmãos. O mesmo modelo. Vamos lá, fala um modelo de caminhão aí: Volvo, Scania e Volvo. Para quem falou Scania era Scania, para quem pensou na Volvo é Volvo. Mas saiu lá então o primeiro motorista da concessionária com a luz apagada do caminhão. E foi começando a escurecer. E ele procurando lugar para acender a luz, não achava. Muito botão no caminhão, não achava luz, não achava lugar para acender a luz, e já estava escuro. Daqui a pouco ele viu o outro motorista vindo de encontro com ele com a luz acesa. Então ele faz sinal com a mão, os dois param e ele pergunta: rapaz do céu, eu saí com esse caminhão da fábrica e eu não sei onde acende a luz. Você pode me dizer onde acende a luz? O outro motorista olhou para ele: então, eu saí da fábrica com a luz acesa e eu parei para perguntar onde apagava. Você não sabe dizer? É assim. Quem não para ser direcionado primeiro, quem sai com a vida, sabe, todo doido, e vai, sabe, aquela vida de atropelo, de andar cambaleando, e parece que você, eu não sei você, mas eu já tive momentos da minha vida
que eu rolava de um problema, caía no maior. E quando achava que estava quase acabando, rolava e já caía em outro. E daqui a pouco rolava e caía em outro. E eu tive que aprender a ter pessoas que colocam a mão no meu peito e dizem: pare um pouco, pare um pouco, pare um pouco. Deixa eu falar com você. Você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Depois disso, o Saulo então é batizado. Ele recebe visão, recebe o Espírito Santo, e Paulo é batizado. A Bíblia diz que ele se alimenta, e a Bíblia diz assim: Saulo então foi fortalecido. Ele ficou algum tempo com os discípulos. Você precisa aprender que para ser fortalecido, você vai precisar passar tempo com os irmãos em Cristo. Você está entendendo? Vai precisar passar tempo com os irmãos em Cristo para ser fortalecido. Pastor, por que os irmãos em Cristo sempre são perfeitos? Não, é que às vezes ferro com ferro se afia. E isso é gastar tempo para afiar o machado. Vou contar para vocês a história do seu Zé do Machado. Então o lenhador ganhou lá o campeonato de cortar lenha. Sabe aqueles lenhador fortão? Mais ou menos do meu tamanho, assim, forte, bonito. Quer dizer gordo então, pastor? Não, falei isso. Aquele lenhador forte. E ele ganhou a competição de quem cortava mais lenha. E falaram para ele: ah, mas você não conhece o Zé do Machado. O seu Zé do Machado, ninguém ganha dele. E ele então ficou curioso, falou: não, preciso conhecer o seu Zé do Machado. Mas ele é forte? Ele perguntou: seu Zé do Machado é metade do teu tamanho. O teu braço é o seu Zé do Machado inteiro. Ah, mas ninguém... eu vou perder para um cara desse tamanho? Vai lá conversar com ele. Então foi lá e desafiou o seu Zé do Machado. Seu Zé, o senhor aceita o meu desafio? Vamos passar aqui 4 horas cortando, indo floresta dentro, cortando árvore. Vamos contar depois dessas 4 horas quem corta mais? E ele saiu. Os dois saíram no horário marcado e ele saiu desesperado. Pá, 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 pá. E quando ele olhava, o seu Zé estava assim, ó. Sabe jeito de macuco do interior, não? O seu Zé estava assim. E ele, pá, 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 pensou: vai ser fácil. Pá, 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 pá. E quando ele olhava, o seu Zé sentado de perna cruzada. Chegou no fim das 4 horas, foram contar lá. Ele tinha cortado 30 árvores. E o Zé do Machado 50. Quase o dobro do que ele cortou. Ele ficou muito incomodado. Falou: não, ele já tinha essas árvores cortadas, não pode. Não pode. E aí então ele foi questionar: seu Zé, como o senhor fez para cortar mais árvore do que eu? Toda vez que eu olhava, o senhor estava sentado. Ele falou: não, é que cada vez que você olhava, eu estava com o meu ferro afiando o meu machado. Porque toda vez que você corta uma árvore nova, o machado perde o fio. Você tem que parar e afiar de novo. E afiar de novo. E tem gente que não afia mais o machado e sai na vida louco, louco, louco. Pá, 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 pá. E daqui a pouco está batendo com o machado cego em lenha forte. E de repente você olha um menino que recém chegou na igreja e começa a viver testemunhos que você jamais imaginou, que você orou para ter e não está vivendo. E você fala: mas eu estou há tantos anos, mas você já está batendo em árvore com um machado cego. E o menino não. O menino ele
ele vai para o pastor, ele vai para a Bíblia, e ele acorda cedo, e ele vai para o devocional, e ele vai para o jejum. E daí alguém pergunta: e daí, o que você está fazendo? Está dando tão certo? Eu estou afiando o machado. É isso, eu estou afiando o machado. E aí Paulo, sabe o que ele fez logo depois? Para encerrar. E imediatamente, diga imediatamente, ele pregava, ensinando que Cristo era o Filho de Deus. Diga imediatamente, ele pregava. Você já percebeu que hoje nós estamos na igreja no domingo à noite, recebemos o alimento que recebemos, mas não saímos mais pregando a respeito dele? Pastor, porque eu não tenho o dom de pregar. Pregar não é dom, irmão. Se apóstolo é dom, ministerial, profeta é dom, evangelismo é dom, pastor é dom, mestre é dom. Tem os dons espirituais, fé, cura, operação de sinais, milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo isso é dom. Mas pregar não é dom. Pregar é uma direção de Cristo para a sua igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, vou descer. Pastor, por que a igreja não prega mais como pregava antes? Porque pregar exige renúncia. Sabe por que às vezes a gente não prega para a pessoa que está do nosso lado do trabalho? Porque a gente não é testemunho para pregar para ela. Porque a gente não renunciou a nossa vida para pregar. Francisco de Assis disse uma frase um dia, disse o seguinte: em todo tempo pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Porque muitas vezes você vai pregar com palavras, e de fato precisa pregar, quer oportuno, quer não, quer em tempo ou fora de tempo, prega o evangelho. Mas existe uma mensagem que são as tuas atitudes no dia a dia para as pessoas que estão à sua volta. Eu trabalho do lado do Vanildo. Tem um negócio diferente em você, Vanildo. O que é isso? Eu vejo que você chega feliz. Eu vejo que você chega e dá bom dia para as pessoas. E aí nesse momento o Vanildo olha e diz: isso é o Espírito Santo que habita na minha vida. É Jesus. Mas nós não temos mais essa pregação imediata. Se a nossa conversão não produz uma pregação, é porque não foi com Cristo que nós nos encontramos. Porque o dia que eu fui encontrado por Ele, o dia que eu tive essa conexão com Ele, eu saí tão eufórico deste lugar, JJ, tão animado. Ai, o que eu senti era tão bom. As outras pessoas sentissem o que eu estava sentindo. Sabe aquele negócio de funciona, cara? Funcionou na minha vida. Um pastor Carlos da vida abre uma casa, por quê? Porque quer que os outros sintam o que ele sentiu. A gente está aqui como igreja, todo culto, na expectativa que as pessoas venham para quê? Para sentir o que a gente sentiu. Porque é gostoso demais. É bom demais se encontrar com Ele. E se a tua conversão não produzir uma pregação, é
porque de repente não foi com Cristo que você se encontrou. Diga, a conversão precisa produzir uma pregação. Você pode dar um aplauso para Jesus? Se coloque de pé comigo nessa noite.